Bora falar de mais um triângulo amoroso, mas dessa vez não é o Verão que mudou minha vida. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Jéssica e este é o meu canal. E no vídeo de hoje, bora falar sobre a segunda temporada de Minha Vida com a Família Walter, que chegou semana passada na Netflix. Bora falar sobre os acontecimentos desses 10 episódios. E assim, gente, essa temporada dividiu o público. Teve pessoas que odiaram, teve pessoas que gostaram. Eu estou aqui para falar o que eu achei e aproveitar para contar para vocês se eu sou o Team Cole, Team Alex, e aproveitem para contar nos comentários qual team vocês são. Team Cole, Team Alex, ou vocês preferem outro casal. E assim, gente, eu avisei aqui na aba comunidade do canal que eu não ia conseguir postar o vídeo tão cedo, né? Por exemplo, no dia seguinte da temporada lançada, que se eu não me engano ela lançou quinta, eu não ia conseguir postar sexta. Por quê? Eu não consegui terminar a série até ontem, entendeu? Eu terminei ontem, porque eu tinha algumas coisas da faculdade para fazer e eu não consegui tempo para terminar a série. O importante é que eu estou aqui agora para comentar sobre os acontecimentos e o que eu achei dessa temporada. E lembrando, se você gosta de séries, de filmes, livros, de até doramas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e me seguir nas minhas redes sociais que vai estar passando aqui na tela e os links vão estar todos na descrição também, rumo a 1000 inscritos. A Vida com a Família Walter é a adaptação do livro do mesmo nome, né? E atualmente tem 2 livros lançados. O primeiro e o segundo que foi lançado nos Estados Unidos esse ano, então nos próximos meses vai ser traduzido aqui no Brasil, para o Brasil também, igual o primeiro livro. E a série já foi renovada para a 3ª temporada, isso mesmo. Antes de lançar a segunda, a Netflix já renovou ela para a 2ª e 3ª temporada. Então a gente já tem a confirmação da 3ª temporada, então já estou ansiosa, esperando por ela, porque depois do final dessa segunda, gente, precisamos da 3ª logo. A segunda temporada inicia com a Jack voltando de Nova York. Ela passou o verão todo fora e agora ela voltou para a cidadezinha ali com a família Walter, porque basicamente o final da primeira temporada a gente tem ali o casamento do irmão mais velho da família Walter e o Alex, que estava ali num relacionamento com a Jack, ele basicamente falou assim, ó, eu te amo, mas também a Jack acabou beijando o Cole, então assim, virou uma bola de neve. Gente, virou uma bola de neve. E o que ela resolve? Qual que é a melhor escolha? Se mandar. É o que ela fez. Ela se mandou para Nova York, para casa do tio dela e tudo mais. E ela passou o verão todo lá. E a gente sabe que o verão ali dos Estados Unidos é entre junho a agosto, mais ou menos. Então, 2 a 3 meses ela passou fora. E eu sempre esqueço o nome dela. A Catherine. Isso, a Catherine foi atrás dela para trazer a Jack de volta, né, pro lar. Só que assim, muitas pessoas não gostaram muito disso, porque a Jack acabou indo embora sem nem se despedir de ninguém. Então, principalmente as crianças mais novas ali, sentiram muita falta dela, porque foi um desenvolvimento, toda a família aceitar que teria uma pessoa nova ali e tudo mais, para simplesmente ela ir embora do nada, sem se despedir. Isso magoou muitas pessoas que se apegaram a ela, porque foi uma situação muito triste, né? Então, a gente tem esse novo recomeço nessa segunda temporada. E assim, gente, essa temporada eu não achei que ela foi ruim, mas eu não acho que ela foi tão boa quanto a primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada foi melhor. Essa temporada foi uma temporada boa, mas não tão boa. Eu acho que é uma temporada que a gente tem muitos momentos ali, esse novo recomeço, porque a Jack tá recomeçando, né, depois do término com o Alex, essa relação complicada que ela tá tendo com o Cole e com o Alex também, porque é um triângulo amoroso. E eu sinto, gente, que, por exemplo, diferente de O Verão que Mudou Minha Vida, desde o momento que eu li o primeiro livro, eu sabia que eu queria ela com o Conrad. Ok. Mas nessa série, eu sinto que eu fico um pouco mais confusa, sabe? Tipo assim, eu tenho um time, eu torço pra uma pessoa específica, mas ainda assim eu sempre fico confusa entre ela e o Alex, ela e o Cole. Eu fico pensando, meu Deus, eu quero ela com o Cole. Depois, eu quero ela com o Alex. Eu tenho um time definitivo, assim, mas ainda assim eu fico confusa, sabe? Porque eu gosto dela com os dois. Eu gosto dos dois personagens, sabe? E a gente inicia essa temporada com o Alex totalmente mudado, né? Ele passou o verão ali, fazendo as coisas dele e tudo mais, e longe, um pouco longe também, que ele fez um curso, algo assim. Então, ele voltou totalmente diferente. Ele teve um glow up, entendeu? Um glow up, e eu preciso dizer que o ator do Alex está lindíssimo. Eu sempre achei ele lindo desde a primeira temporada, tá, gente? Já adianto já. Eu também sempre achei o Cole lindo,
Mas ele teve um glow up, assim, absurdo nessa temporada. A Jack não é uma protagonista muito amada, pelo que eu vejo nas redes sociais. Sempre vejo comentários, assim, bem negativos em relação a ela. Nossa, como ela é insuportável, ela é péssima, ela é chata. E assim, eu tenho uma questão com protagonistas. Que a maioria delas eu gosto. Eu sei que as pessoas não gostam das protagonistas, mas eu sempre sou do contra e eu gosto. Helena de The Vampire Diaries é uma menina, uma personagem extremamente odiada. Porque, gente, ela é odiada. O tanto que eu já vi, assim, as pessoas preferem os vilões do que a própria Helena. E eu gosto da Helena. Crepúsculo, as pessoas não gostam da Bella. Eu amo a Bella. Me identifico muito com ela, principalmente nos livros. Então, eu acho muito engraçado que eu gosto das protagonistas, né? Enquanto as pessoas não gostam. E a Jack... E eu sei que muitas outras pessoas também gostam da Jack, tá, gente? Só que eu acho muito engraçado isso. Então, por favor, se vocês gostam da Jack, comentem aqui embaixo pra gente se identificar. Mas a Jack é uma personagem que, se a gente parar pra pensar um pouco a situação ali dela, ela é uma menina que viveu a vida dela tranquilamente ali nos Estados Unidos, em Nova York. Ela sempre viveu bem, né? Ela é de uma família classe alta, então ela sempre viveu bem. Os pais dela amavam ela, cuidavam dela, ela tinha uma irmã. E simplesmente tudo foi por água abaixo. Num simples acidente. Simples que eu digo, tipo assim, um acidente tirou tudo dela. Que no caso era a irmã dela, eram os pais dela, das pessoas que ela amava, as pessoas que se importavam com ela, as pessoas que amavam ela. E aquilo destruiu ela ficou simplesmente sem ter pra onde ir, sabe? Ela tem o tio dela e tudo mais, mas o que eu quero dizer é que ela ficou desamparada. Ela ficou sem lar. Por quê? Porque o lar era a família dela. Tanto que nessa temporada a gente vê muito ela repetindo isso. Eu fui pra Nova York pra ter essa nova experiência. Eu achei que esse lugar que eu cresci, que eu vivi a maior parte da minha vida, ia trazer um conforto pra mim, mas não trouxe. Ela não tem algum lugar que ela pertence àquele lugar, sabe? Ela fala muito isso nessa temporada, que ela não tem nenhum lugar em que ela se sente pertencente a esse lugar. E ali, a casa da família Walter é um lugar que ela conhece, é um lugar que ela se sente bem. Mas ainda assim ela fica muito nessa situação de não se sentir pertencente. Então, é muito interessante essa questão da protagonista, porque ela fica em conflito durante a temporada inteira, sabe? Então, eu gosto muito do desenvolvimento da Jack, porque é totalmente compreensível. Gente, ela é uma garota de 17 anos. 17 anos. Ela tinha uma vida, entre aspas, eu digo entre aspas porque a vida de ninguém é perfeita, mas o que eu quero dizer, entre aspas, é uma vida perfeita, né? Na visão, assim, que eu quero dizer. Por isso que eu falo, entre aspas. E os pais amavam ela, se importavam com ela, ela tinha sonhos, ela ia realizar esses sonhos, ela tinha uma irmã que ela amava, e simplesmente foi tudo por água abaixo. Isso mudou a vida dela completamente. Completamente, ela foi parar em uma outra cidade, na casa da melhor amiga da mãe dela, que ela não via, há tempos. Eu acho que eu não lembro se ela já conhecia muito bem a Catherine, mas com um monte de crianças, uma família gigantesca. Ela teve que se adaptar ali no modo de vida deles. Então é uma mudança muito grande. Então a gente vê isso sendo abordado nessa temporada e eu gostei muito disso, porque eu gosto muito da Jack. Ela é uma personagem que toma atitudes erradas. Toma, gente, não vou dizer que não, entendeu? Vou falar ainda do final dessa temporada. Mas ainda assim, é uma personagem que erra e acerta como qualquer outra. Ela é uma adolescente. Gente, sabe o que eu reparei? Que a Netflix investiu bastante na trilha sonora dessa segunda temporada, né? Não sei se vocês também perceberam isso. Tocou Billie Eilish, tocou Paramore. Eu surtei quando tocou Paramore no baile. Então, assim, tocou várias músicas que eu fiquei, gente, a Netflix tá investindo na trilha sonora de Minha Vida com a Família Walter. E a gente sabe que a gente repara ali que a série não tem tanto orçamento quanto outras da Netflix, né? Mas eu gostei disso, eu gostei que a série ganhou grande visibilidade e tudo mais, tanto que foi renovada antes mesmo de lançar a segunda oficialmente, né? Mas é uma série que é muito gostosinha de assistir, sabe? Tem algumas séries da Netflix que tem esse estilo de cidade pequena que eu gosto de assistir porque, sabe, eu sinto assim um conforto no coração, entende? Jack, Alex e Cole, né? O nosso triângulo amoroso. E eu já adianto aqui pra vocês que eu sou o Team Cole,
Sim, eu sou o Team Cole desde a primeira temporada. Porém, eu amo Alex. Eu amo Alex com ela. Então eu gosto da Jack com Alex e eu gosto da Jack com o Cole. Só que eu fico muito mal com essa questão que eu entendo que a Jack é uma adolescente, ela vai cometer erros, mas eu não entendo essa questão dela brincar com os sentimentos do Alex e brincar com os sentimentos do Cole. Sim, eu estou falando dos dois. Por quê? Na primeira temporada a gente tem ela se envolvendo com o Alex, depois beijando o Cole, então ela traiu o Alex, porque ela estava numa relação com o Alex. E nessa temporada, o que ela toma de decisão ali nos primeiros episódios? Não vou me envolver com ninguém. Não vou me envolver com o Cole, não vou me envolver com o Alex. E o que ela faz? Vou me afastar do Cole, vou me afastar do Alex. Mas ainda assim, tudo acaba atraindo ela. Então ela sempre está ali ao redor deles e principalmente do Cole. E nessa temporada a gente vê claramente que a Jack, ela tem sentimentos muito fortes pelo Cole. Muito forte, assim, sentimento muito forte. Por quê? É um sentimento que ela não consegue controlar. É isso que acaba assustando ela e afastando ela do Cole, né? Principalmente no final da temporada, ela tem esse diálogo com o Cole sobre essa questão de ela se sentir livre com ele. Ela ama ele. Tanto que ela não hesitou em falar isso pra ele, porque ele fala, eu te amo, e ela não hesitou nada em retribuir esse sentimento, né? Porque em falar, em retribuir. Porque enquanto o Alex se declarou pra ela demorou um pouco pra realmente falar eu te amo pra ele também. Enquanto o Cole já foi assim, ó, instantâneo. Ela tava querendo falar isso há tanto tempo, tava aqui na garganta dela, entalada, ela querendo falar. E dá pra ver que os sentimentos que ela tem pelo Cole são sentimentos muito fortes, são sentimentos que ela não consegue controlar. Quando ela está com ele, pra ela não existe mais nada, não existe mais ninguém, não existe um mundo ao redor dela. Enquanto ela tá com o Alex, ela tem esse conforto de estar com ele, porque ele é um cara inteligente, que se importa com ela, que ama ela. E eu não duvido que ela ame ele. Só que não tanto quanto ela ama o Cole. Então, existe essa grande diferença entre os dois. E ela acaba magoando quem? Os dois. E não é só o Alex que ela acaba magoando. Ela acaba magoando o Cole também. Porque nessa temporada foi triste de ver ela afastando o Cole de uma maneira absurda. Antes mesmo dela estar com o Alex. E eu sei que seria uma situação bem babaca da parte dela. Porque ela usou, tipo assim, se relacionou com o Alex, beijou o Cole, deu tchau tchau pra eles, foi pra Nova York, voltou, continuou afastando os dois. E o Cole tomou a decisão, opa, estou apaixonado por ela, quero mostrar pra ela que eu amo ela e tudo mais. Mas ainda assim, ela sempre afastava ele. A cena do baile, por exemplo, ela afastando ele, que eu fiquei, meu Deus, ela tá afastando ele de novo. E, tipo, ela não dava nem a oportunidade dele conversar com ela, sabe? Então, tava bem complicada a relação dela com os três. Eu falei que essa temporada foi meia morna, por quê? Porque eu sinto que essa temporada só quis enrolar, sabe? Teve muitos acontecimentos, teve desenvolvimento entre os personagens que eu vou falar ainda. Mas em relação ao casal, eu sinto realmente ao endgame, com quem ela realmente quer ficar, eu sinto que a Netflix quer enrolar pra próxima temporada, tanto que já renovou pra terceira. A Netflix pensou, opa, a gente não pode entregar realmente o casal nessa temporada, a gente precisa, esperar pra próxima. Então ela basicamente passou 5 episódios tomando ainda a decisão, será, até que ela começou a se relacionar de novo com o Alex. E aí depois, no final, se declarou pro Cole. Então eu sinto que realmente foi uma temporada pra criar uma construção dos personagens para a próxima temporada, porque a gente teve desenvolvimento individual dos personagens. Como eu falei, a Jack em relação ao lar dela, em relação aos amigos dela, a família que ela tem ali, que são a família Walter, e também a relação dela com o Alex, com o Cole. Então tá tudo sendo desenvolvido, né, individualmente. O Alex ali com o futuro dele, com as escolhas dele do que ele quer fazer pro futuro. O Cole também, porque já ele se forma. Então foi bem uma construção individual deles pra uma próxima temporada realmente ela tomar a decisão de com quem ela quer ficar. Então a gente vê ela se ocupando de outras coisas. Então ela tentou ser presidente ali dos alunos, ela ela ajudou ali com o baile da escola, então ela fez muitas coisas, ela resolveu tirar uma carteira de motorista para ajudar ali eles nas funções ali da casa, de levar as crianças para a escola e tudo mais, então são coisas
é que teve ali o desenvolvimento individual dela. E eu gostei muito disso, dela tomando decisões, ela fazendo escolhas para ela, pensando nela. E muito do conflito dela é sobre isso, sobre ela pertencer a esse lugar, se ela pertence, se ela não pertence, ela tá em muito conflito. Então eu achei interessante esses tópicos, a relação dela com os amigos, mas ainda assim isso fez com que demorasse um pouco para desenvolver o casal, porque eu acho que eles realmente só querem entregar isso numa próxima temporada. Eu me surpreendi positivamente com o desenvolvimento do Cole nessa temporada. Porque, assim, eu gosto muito do Cole desde a primeira temporada. Gente, eu sempre vou gostar desses personagens. Que passaram por coisas, que não sei o quê. Ele teve atitudes bem babacas, tá? Então eu não vou fingir que não existe essas atitudes, porque existe. Ele cometeu muitas atitudes bem babacas na primeira temporada, mas eu gostei muito do desenvolvimento dele nessa segunda. A gente teve ali o Cole falando um pouco mais, a história dele girando bastante em torno das questões que aconteceram nele do passado, porque na primeira temporada a gente sabe que o futuro dele estava ali pronto. O futuro dele era ser jogador, ele se dedicar a isso, ele entraria numa faculdade por ser jogador, porque tem isso lá nos Estados Unidos, para entrar numa boa faculdade, você tem que fazer horas complementares, tem que fazer outras matérias. E o Cole, por exemplo, era jogador, o que dá uma ótima abertura para ele entrar numa ótima faculdade. Só que tudo isso, tipo assim, foi por água abaixo depois de um acidente que ele sofreu. Isso acabou afetando ele de alguma maneira, que ele não poderia ser jogador mais. Então isso acabou destruindo ele. E se a gente parar e pensar, gente, ele, o quê? 17 anos. Um garoto de 17 anos tinha um futuro inteiro pela frente como jogador, era o sonho dele, era a vontade dele, ele sempre idealizou isso. Ele conseguiria muitas coisas por ser jogador. E simplesmente isso foi destruído por conta de um acidente que ele sofreu. Então, assim, a cabeça desse adolescente não ia ficar, assim, simples, esquecer tudo isso. Não ia, né? Então, eu gostei que nessa segunda temporada a gente teve o foco nisso. Teve o foco sobre esses pensamentos, sobre tudo que aconteceu com o Cole. Então a gente teve ali o Cole tomando a decisão de se tornar o assistente do técnico ali da faculdade. Então eu gostei bastante disso, porque foi sendo desenvolvido essa questão do Cole, do futuro dele, de talvez acontecer ali uma oportunidade dele se tornar um treinador, dele estudar para ser treinador, para ele continuar ali no ambiente do esporte, mas numa outra área, né? Dar uma outra possibilidade de futuro para ele. Então foi interessante ver isso também sendo trabalhado com o personagem. A gente teve muito isso também com o amigo dele, que eu não tô lembrando o nome do amigo dele agora, peço perdão, que é o capitão do time, né? Eu acho que é o quarterback e tudo mais, que meio que tá no lugar do Conde, tô confundindo os personagens, do Cole, né? O Cole tinha essa função no time antes, então ele era o capitão. Agora é o amigo dele. Então a gente vê bastante a questão do futuro dele. O futuro do Cole seria o futuro do amigo dele que tá sendo agora, sabe? Se ele não tivesse sofrido acidente. Então ele acaba nessa comparação gritante nessa temporada também com um amigo, ele se compara, ele vê o futuro que ele poderia ter também. Então foi uma temporada que foi bem desenvolvido o personagem. A gente teve ali a recaída dele no baile, que ele acabou bebendo e tudo mais, porque os amigos começaram a afastar ele de alguma maneira, né, e outros momentos também a se citar, mas ainda assim eu acho que foi interessante falar sobre o futuro do Cole, porque ele já tá no último ano. Então, ele já vai se formar, ele tem que se preocupar com o futuro dele. Ele não vai conseguir entrar em muitas faculdades por conta da nota dele, né? Das notas dele, na verdade, que simplesmente as faculdades, a maioria das faculdades não aceitam aquela nota e ele já não é um jogador, então isso complica ainda mais, né, essa possibilidade. Então é interessante que ele tá tentando enxergar outras possibilidades para o futuro dele. Ainda assim, muito magoado com o passado, muito magoado com tudo que aconteceu com ele, que tirou esse futuro que ele idealizava. Teve um momento da temporada que o amigo dele até fala para ele, Cole, porque eles iam fazer um teste, né, de coisas ilícitas, e o amigo dele falou, coloca o seu DNA lá, que eu não vou falar o que é, né, no exame, pra não sofrer as consequências por causa do meu pai e tudo mais, que eu fiquei, gente, que pedido é esse?
E eu juro pra vocês que eu fiquei com muito medo do Cole fazer. Porque o amigo dele foi um completo de um babaca com o Cole a temporada inteira. Foi um completo de babaca, enquanto o Cole ajudou ele. O Cole ajudou ele, ensinou ele técnicas que ele usava nos jogos, tanto que por isso que ele era um ótimo jogador, o melhor jogador, na verdade. O time ficou péssimo depois que ele saiu. Ele ajudou o quarterback a melhorar, a conseguir ganhar o jogo, ganhou e ainda ficou afastando o Cole, ficou tipo assim, sabe, sendo um completo de um babaca, sendo que você deveria agradecer o Cole porque ele te ajudou com técnicas ótimas pra você arrasar no jogo, e você ainda é um babaca com ele? E ainda pede isso. Aí eu faria por você. Ai, desculpa. Desculpa, ó, falei desculpa pra mim sozinha. Bati aqui. Ele ainda pede desculpas. Não, ele não pede desculpas. Ele fala, eu faria isso por você. E depois disso tudo ele ainda não pediu desculpas. Eu fiquei, gente. Oxi! Gente! Você quer pedir isso pro cara, mas. Sabe? E é um completo de um babaca ainda. Bora falar sobre a nossa outra ponta do triângulo amoroso, que no caso é o Alex. O Alex, o ator, teve um glow up absurdo nessa temporada, né? Assim, lindíssimo. Assim, gente, eu sempre tive um crush no Alex desde a primeira temporada, mas nessa temporada ele está, assim, ó, maravilhoso. O ator tá lindíssimo. Mas, assim, o personagem, a gente vê que o Alex tá se esforçando ali pro futuro dele, porque ele quer ser o montador e tudo mais, tanto que ele começa a ter aulas com a Blake, que é uma personagem loira, né, que aparece ali, que começa a ter até interesse ali no Alex. Ela é meio que uma professora, vamos assim dizer. Ela tem a mesma idade que ele, mas ela acaba dando aula pra ele. E, assim, eu achei que ia rolar coisa entre eles, mas acabou que não rolou, porque o Alex realmente tem sentimentos pela Jack, ele não superou ela, a gente vê isso nessa temporada, tanto que ele até fala, porque a Jack toma a decisão de contar pra ele sobre o beijo, né, que ela teve com o Cole. E ainda assim, ele falou, não, tudo bem, ficou no passado, vamos seguir em frente. Não sei o que aconteceu. Não, tudo bem, vamos seguir em frente, eu quero ficar junto com você. Ele realmente tá decidido em ficar com a Jack. Mas eu sinto que o Alex, nessa temporada, ele teve essa mudança. Ai, nossa, todas as meninas se interessando por ele. Ele atrás das meninas e tudo mais. As meninas tudo atrás dele. Eu fiquei, gente, sabe? Tipo assim, não foi uma mudança que eu fiquei muito feliz do personagem. É claro que ele voltaria, né, diferente de tudo que aconteceu dele da relação dele com a Jack. Ai, bati de novo. É claro que ele voltaria totalmente diferente do final da primeira temporada, porque ele saiu muito magoado, né? Basicamente, ele falou, eu te amo, e não foi correspondido. E a menina simplesmente foi embora. Então, ele voltaria magoado, ele voltaria diferente, ele voltaria com cicatrizes. Mas eu sinto que eu não fiquei tão feliz com essa mudança do personagem. Ainda assim que dá pra entender o porquê dele ter ficado desse jeito, sabe? Tipo, dá pra entender porque ele saiu muito magoado, sabe? Saiu muito destruído. Então... Mas foi uma mudança que eu fiquei meio assim, sabe? Durante a temporada. Na verdade, ele acabou sendo até emocionado novamente, né? Porque quase no final da temporada ele ainda falou eu te amo pra Jack de novo. Mas dessa vez ela respondeu. Dessa vez ela respondeu. Bora falar sobre os outros personagens, porque eu estou falando muito do trio, mas eu ainda não falei dos outros. Vou falar sobre o Nathan e o Skyler. E assim, gente, o Nathan e o Skyler era um casal que eu achei muito fofo na primeira temporada. Eu fiquei tipo assim, gente, que casal fofo, que casal fofo. Fiquei super feliz por eles. Mas essa temporada eu não gostei, não me agradou. Não me agradou o plot que colocaram neles nessa temporada, porque a gente simplesmente teve ali Nathan traindo o Skyler. E ele achou de bom tom trair o Skyler no meio do baile, na frente de todo mundo. Gente, o Nathan traiu o Skyler. E a série, tipo assim, o Nathan agiu como se fosse algo normal. Trair o namorado. Eu fiquei, gente, não é possível que eu tô vendo isso do Nathan. Tipo, o Nathan tava todo felizinho com o Skyler. Aí apareceu um garoto todo afim do Nathan. Aí o Nathan achou de bom tom. No meio do baile. Ele foi com o Skyler, com o namorado dele. Ele simplesmente beijou o outro garoto. Do nada, no meio da festa. Gente, ele traiu o namorado dele e ainda achou que era algo normal. Eu fiquei, gente, não é possível que eu estou vendo isso. E aí depois ele com a cara toda assim, ó. Ai, eu e o Skyler terminamos. Eu fiquei, gente... Por que você tá fazendo essa cara? Vocês só terminaram porque você foi um babaca e traiu teu namorado. Ao invés de falar assim pra ele, ó, não estou mais afim de você, não quero mais um relacionamento, estou apaixonada por outra pessoa. Ok, pronto, você está sendo respeitoso. Mas não, ele simplesmente achou de bom tom trair o namorado
no baile. Na frente de todo mundo ainda. Gente, não é possível, sabe, que fizeram isso com esse casal. De verdade. Eu sei que eles precisavam, eu sabia que eles precisavam de drama, mas esse drama, esse plot, eu realmente não gostei. Eu fiquei. Nossa, o Nathan, toda a cena que ele apareceu, eu ficava, gente, que garoto chato. Eu comecei a ficar com muita raiva no Nathan. Depois, no final, eu fui meio que. Tudo bem, perdoando ele, mas ainda assim eu passei a temporada inteira com muita raiva dessa atitude dele. Eu achei ele incompleto de um babaca. Eu completo de um babaca nesse momento. E, inclusive, na verdade, a questão é que o garoto que beijou o Nathan nem realmente gostava do Nathan. Gostava do Skyler, namorava o Skyler no passado e só fez isso pra conquistar o Skyler de novo. Gente, e eu só conseguia pensar, Skyler, você merece alguém muito melhor. Você merece alguém muito melhor. Mas eu acho que ele vai acabar voltando com o Nathan e tudo mais. E é bem capaz de eu realmente ficar feliz por eles voltarem. Mas ainda assim, eu achei um completo de babaca. E eu fiquei só pensando, meu Deus, Skyler, caça alguém, entendeu? Que realmente te mereça, entendeu? Acha alguém que realmente te mereça. Porque eu fiquei muito chateada com essa situação. Porque, gente, eu fiquei muito chateada. Eu gosto muito da relação da Jack com muito dos meninos, né? Principalmente com o Danny. O Danny é o irmão gêmeo do Cole. Alguns minutos mais velho. Ele sempre fala, ele falou numa cena, eu acho que falou da primeira temporada também. Eu simplesmente tinha esquecido que eles eram irmãos gêmeos. Eu sabia que tinha gêmeos, mas eu esqueci que eles eram os gêmeos, sabe? Mas eu gosto muito do Danny, é um personagem que eu me identifico muito, eu gosto muito do personagem. Eu achei ele um querido, gente, um querido, um querido, um querido. E o Danny, ele passou um tempo com a Jack, é citado que ele passou um tempo com a Jack ali em Nova York, né, e tudo mais. Ele tem o sonho de ser ator, então eu acho que isso me conecta muito com o personagem, porque eu já fiz teatro, eu quero muito ser atriz, então isso me conecta muito com o personagem. E eu gosto muito dele, eu gosto muito da relação que ele tem com o Jack, a forma como ele se importa, a ligação que ele tem com o Cole. Porém, eu fiquei muito feliz pelo Danny e a Erin nessa temporada. Então, no início da temporada, a gente começa ali com o Danny e a Erin se relacionando. Lembrando, ela é ex do Cole lá na primeira temporada. Ela foi uma babaca na primeira temporada, tá? Tanto que eu peguei um leve ranço dela. Mas a partir do momento que ela começou a se envolver com o Danny, eu comecei a gostar mais dela, né? Tem mais empatia pela personagem e tudo mais. E ela é uma personagem muito querida, né, também. Então, ela só tava num momento ruim. Eu tava num momento ruim, mas eu comecei a me apegar mais a ela, né. E eu tava muito feliz pela relação do Danny com a Erin. Porque, tipo, gente, tava todo um caos nos primeiros episódios, sabe? As coisas começaram a acontecer a partir do 5º episódio. A partir do baile, né, deles. Então, ver a relação deles ali era a única coisa realmente, tipo, feliz ali dos casais. Então, eu tava muito, muito feliz. Porém, as coisas foram acontecendo e eu comecei a me estressar. Por quê? Eu só fiquei pensando, gente, o Danny é um ótimo namorado. Sabe? Tipo, eu tava, tipo, tão feliz. E, inclusive, eu só fiquei pensando, gente, eu quero muito um Danny na minha vida. Entendeu? Um garoto que se importe comigo, que me ame. Tipo, o baile deu errado. E o que ele fez? Ele colocou a música no carro e dançou com ela. Uma música do Paramore, porque ela falou que ela gostava daquela música. Então eu fiquei, tipo... Sabe? Então, e a música fala sobre um pai, uma menina que ela viu o pai dela chorando e tudo mais, é uma música maravilhosa do Paramore. E tem uma questão também, porque a Erin perdeu o pai dela e tudo mais, eu senti que talvez colocaram ela pra falar que ela gosta muito dessa música por conta dessa ligação, talvez. Mas ele, tipo, ele foi um príncipe, entendeu? Eu só tava pensando, gente, que casal mais fofo, que casal maravilhoso, eu preciso deles juntos. E aí as coisas começaram a desandar, né? Porque ela não gostou dele ter ajudado o irmão dele ali no baile, né, quando o Cole brigou e ele foi separar a briga. O que foi um momento que eu fiquei meio assim, por que você tá brava do teu namorado ter ajudado o irmão dele? Já começou por aí. E aí as brigas deles começaram, né, por conta da faculdade e tudo mais. Só foi no último episódio que eles foram conversar realmente. Então eles meio que foram tendo algumas discussões durante a temporada que eu fiquei meio... Pra quê, sabe? Eu acho que eles realmente queriam colocar um drama e colocaram, mas já tem tanto drama acontecendo que eu tinha esperança que esse casal ia ficar feliz pela temporada inteira, mas isso não rolou. Podemos falar do Cole vestido de James Dean na festa de Halloween? E a Jack perguntando, quem é esse? Só que, tipo, eu só fiquei pensando na música Style da Taylor Swift. Eu admito. Gente, eu amo essas referências, sabe? Tipo assim...
Eu sou uma pessoa que ama referências. Quem assiste os vídeos de O Verão que Mudou Minha Vida aqui no canal sabe que eu amo referências. Agora, um plot que me irritou muito nessa temporada foi o plot do arco das pessoas mais velhas ali da família, não dos adolescentes e das crianças. Foi o plot da Catherine com o marido, com o filho mais velho, porque assim, outra coisa, antes de eu falar sobre isso, eu amo o fato de que a personagem da Catherine fez a Donna na série Suits, e o esposo dela fez o personagem, como que é? A filha do presidente. Gente, ele fez o guarda-costas no filme A Filha do Presidente. Eu amo esse fato, porque eles são um casal, e eu sempre, tipo, na primeira temporada, eu passei a primeira temporada praticamente inteira pensando, eu conheço esse ator de algum lugar, eu conheço esse ator de algum lugar, e era simplesmente o protagonista de A Filha do Presidente. E a dona, e a Catherine, ser a dona em Suits. Eu amo isso, gente, eu amo, tudo bem, mas talvez eu esteja falando de Suits e A Filha do Presidente, e quem tá vendo o vídeo nem sabe o que é, mas pesquisem, porque esse filme é maravilhoso, e essa série eu tô assistindo, é muito boa. Mas é isso, eu voltei a assistir ela. Mas assim, esse arco dos adultos nessa temporada foi muito chato, gente. Eu fiquei realmente achando muito chato. Eu comecei a me interessar no final da temporada, quando eles começaram a falar ali sobre a questão que talvez se tornaria se tornaria não, talvez eles... se tornaria ali uma plantação de uva, né, pra produzir vinho. Aí eu comecei a me interessar mais. Mas a temporada tava focando nisso, tava muito chato. Porque assim, a gente vê ali que eles estão passando por situações bem complicadas ali, financeiramente. Então, o tio da Jack, pra ficar próximo dela, resolveu investir tudo ali neles. Aí o irmão mais velho ali da família, porque assim, a esposa dele, ele viajou pra estudar fora, e ele ficou sozinho. E eu sinto que, por conta dela não estar perto dele, ele começou a ficar insuportável, gente. Ele tava muito chato. Ele ficava, tipo, perturbando a vida do pai dele. O pai dele, essa fazenda é da minha família há tantos anos, e não sei o quê, e não sei o quê. E o filho dele ignorando completamente isso. E eu ficava, gente, não é possível que ele tá ignorando completamente o que o pai dele tá fazendo. E ficou nisso a temporada inteira. Então eu achei que ficou bem chatinho esse plot, sabe? Eu acho que eles poderiam ter adicionado uma outra coisa, talvez, assim. Ou não ter feito o personagem ficar tão chato, porque é o Will, eu acho, mais velho, né? Ele tava muito chato, gente. Muito chato. E eu não acho o pai da família Walter ou a Catherine chatos. Não é isso. Mas o filho dele fez essa situação toda ficar muito chata. E o final da temporada, né? A gente teve ali o final, basicamente, Jack se declarando pro Cole, o Alex escutando tudo, e foi como eu falei pra vocês, ela não tem, como eu posso dizer, né, ela é uma personagem que vai errar, é uma adolescente, mas ela não tem nenhuma responsabilidade afetiva, gente. A Jack não tem nenhuma responsabilidade afetiva. Por que ela se envolveria com o Alex sabendo que ela tem sentimentos pelo Cole? Ai, mas o Alex não me traz tanto esses sentimentos. O Cole já traz, então eu vou me envolver com o Alex. Mas você está magoando o Alex. Você está magoando o Alex e ao mesmo tempo está magoando o Cole. Porque você não está com quem você ama, mas está com quem você ama também, mas que você não ama tanto. Tipo assim, sabe a situação? Sabe? Ela não tem nenhum tipo de responsabilidade afetiva. Não tem nenhuma responsabilidade afetiva. E isso só magoa cada vez mais o Alex novamente. Ela magoou o Alex novamente, sendo que é uma situação que ela poderia ter evitado, mas não evitou. E aí terminou a temporada com ela se declarando pro Cole, e ainda o pai da família Walter, aparentemente ele sofreu algo e a ambulância aparece ali. Então assim, a gente termina a temporada sem saber: o pai da família Walter tá bem? Ele tá vivo? O que tá acontecendo? Eu vi umas pessoas falando que tá com medo dele morrer e tudo mais. Eu também estou, porque ele é um personagem que eu não queria que mal nenhum acontecesse com ele. Mas eu acho que eles não adicionariam esse drama, assim, tão absurdo, sabe? Eu acho que eles terminaram a temporada dessa maneira pra meio que assustar a gente, pra gente ficar, ansiosa pra próxima, sabe? Porque eu acho que só o triângulo amoroso não ia trazer um sentimento tão grande quanto eles queriam, né? Pra gente ficar ansioso pra próxima temporada. Então talvez seja alguma coisa, porque assim, é citado que ele ficou longe o dia inteiro ali da casa, então talvez teve algum ataque cardíaco, alguma coisa, que
ele ficou desmaiado por muitas horas e ninguém socorreu ele, talvez. Talvez tenha sido isso. E aí o Will foi encontrar o pai dele e acabou vendo ele nessa situação e chamou a ambulância. Então, pode ser. Mas eu torço muito pra que não matem o personagem, né, gente? Porque assim, nossa, fazer isso numa altura dessas da história seria muito triste. Muito, muito triste. Eu acho que a série nem é um clima tão triste assim, talvez. Tem muito drama? Tem muito drama. É cidade pequena. Casais ali e tudo mais, mas tomara que não adicionem uma coisa tão triste dessa. Gente, eu fiz muitas anotações, não sei se eu falei tudo, mas eu acho que esse foi o vídeo. Eu falei de muitas coisas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, né? Então, como eu falei pra vocês, eu acho que não foi uma temporada ruim, mas também não foi tão boa quanto a primeira. Foi uma temporada bem morna até. Eu acho que de 0 a 10 eu dou 7 pra essa temporada. Porque eu acho que eu esperava muito mais dela, sabe? Eu acho que eles deixaram muito pra uma próxima, ao invés de mostrar muitas coisas. Mas eu gostei que desenvolveram os personagens individualmente, né? Então eu fiquei feliz por isso, porque mostraram, por exemplo, a Jack com os amigos dela. Inclusive, eu nem comentei muito dos amigos, mas eu gosto muito dos amigos dela. Então desenvolveram um pouco mais o Alex individualmente, o Cole também. Então eu espero que mostrem realmente com quem ela vai ficar, né? E aproveitem para contar aqui nos comentários também se vocês são Team Cole ou Team Alex. É uma série que eu fico muito em dúvida. Eu sou o Team Cole, mas eu também amo o Alex. Mas assim, o Alex eu acho que realmente precisa de uma pessoa que realmente gosta dele, né? Porque talvez a amiga dele, não sei, tá com vibe que vai ficar com ela, porque a gente tem a amiga dele com o quarterback, eles se envolvendo e tudo mais, tanto que no TikTok tinha até um edit deles com o casal Nathan e Hayley de One Tree Hill, que eu amo, inclusive, One Tree Hill. Então, comparar a história deles ali, né, por ele ser um jogador e ela ser estudiosa e tudo mais. Mas talvez ela fique com o Alex no final, não sei, porque ele sentiu ciúmes dela ali no final da temporada, então, será? Será? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais que vai estar passando aqui na tela. E todos os links vão estar na descrição também. É isso. Um beijo. Tchau!